noite, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos. Mais uma aula de qualificação profissional de cuidadores de idosos, gente. Hoje uma aula bem nostálgica, viu? Desde já, quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes nessa turma tão maravilhosa, tão espetacular, gente. Uma oportunidade única para a gente conhecer, para a gente aprender. Quero agradecer a todos vocês, alunos, professores da mediação, que trouxeram essa oportunidade para que acontecesse aqui, né, na nossa EJA, sétima etapa. E não vou chorar não, Rutinha, pode segurar aí. Vou agradecer, né, ao nosso coordenador, o professor Jair, que deu essa oportunidade para que acontecesse essa turma, né, muito especial, realmente um grande desafio que a gente conseguiu suprir. Eu espero que vocês também tenham gostado. Quero agradecer à professora Camila, ao Tiago, nosso diretor, ao Paulo, né, que tanto correu, sacudiu aqui, movimentou esse estúdio junto comigo, aos intérpretes de Libras, né, sempre o Ismael e a Rutinha aqui acompanhando vocês. E eu vou chorar. Mas é porque eu não gosto de terminar, eu gosto de continuar, né? Queria que eu ficasse, não quero ir embora. Gente, mas para finalizar a nossa aula, né, não posso deixar de fechar esse conteúdo com vocês falando de emergência no domicílio, né? Em grande estilo, né, Tiago? Tiago, não fala não, senão eu vou chorar. Sou sentimental hoje. Estou muito triste que essa turma está finalizando. Eu não queria dizer adeus. Gente, mas é isso, né? Tudo que é bom tem que continuar. E esse início que a gente deu juntos vai dar continuidade com a construção do caminho de vocês. E eu espero que vocês sejam firmes, fortes, conquistem o caminho de vocês, sigam os exemplos que a gente deu, vivenciem cada experiência, em cada oportunidade que vocês tiverem, mais fontes, né, de aprendizado. Então, é tudo que eu desejo para vocês, que vocês possam se sentir realizados nesse caminho, nessa profissão que vocês escolheram. Com certeza tem grandes oportunidades, né? Várias oportunidades. Vocês podem atuar de diversas formas, podem se tornar grandes empreendedores nessa área, né? Como vocês aprenderam aqui na última aula. Agradecer também as palestrantes, né, que vieram incrementar a nossa aula aqui no estúdio do canal Educação, melhorando nosso aprendizado. Gente, só teve coisa boa, né, aqui nessa turma, nessa disciplina. Inclusive, Camila, professora Camila, depois mandou uma mensagem para o professor Jair vir encerrar a turma comigo, viu? Que eu quero prestigiar ele, né? Agradecer pessoalmente, tá bom? Se ele puder, para ele vir aqui, dar um pulo aqui rapidinho, que a gente vai fazer uns abdominais juntos. Opa, não, a gente vai aprender a salvar em domicílio, gente, é brincadeirinha, né? Tô confundindo as bolas hoje, não. É só porque o Thiago estava brincando, né? E eu quis brincar com vocês também. Mas é isso, gente. A emergência, ela pode acontecer em qualquer lugar. E sabendo que vocês estarão atuando, principalmente em domicílio, né? Porque realmente é bastante solicitado, é uma situação grave que vai acontecer de repente e que requer uma ação imediata com a finalidade de resguardar a vida da pessoa. Então, são ações que vão salvar uma vida naquele momento, que muitas vezes você não está preparado, porque a gente nunca está preparado. Pode acontecer uma necessidade a qualquer momento, em qualquer lugar, mas você tem que estar preparado. Você pode até não estar esperando, mas com conhecimento de como agir naquele momento. Então, a pessoa cuidada, por estar mais frágil, debilitada, ela pode de uma hora para outra ter uma piora súbita, né, em seu estado geral e acabar acontecendo um agravamento e sofrer algo mais sério. Então, esteja atento para perceber uma emergência e procure ajuda para lidar com essa situação de maneira firme e segura, né? Enquanto nós estávamos aqui ministrando essa aula, a gente foi ouvindo os exemplos, né, que
de diversas situações, aconteceram necessidade de você precisar manter calma, ser um líder para agir na situação e agir de maneira firme e segura, né? Portanto, a emergência ela vai requerer cuidados imediatos com a finalidade de evitar complicações graves ou a morte da pessoa cuidada. Então, gente, eu não estou falando de 1 hora, eu não estou falando de 30 minutos. 30 minutos pode custar a vida de uma pessoa em alguma situação. Eu estou falando de minutos, né, de agir rápido, de fazer o que tem que ser feito na hora certa. Então, você precisa estar atento, você precisa estar seguro, você precisa estar confiante e agir corretamente. Isso acontece em muitas situações com a pessoa idosa, tá bom? Então, turma, pode ter mais de uma doença crônica, como por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, sequelas de derrame, Parkinson, e por isso o estado geral pode se alterar muito rapidamente. São alguns exemplos de agravamentos que acontecem frequentemente com a pessoa idosa, né? Então, sempre, a maioria dos casos, né, a pessoa idosa, ela vai precisar de atenção com esse estado geral em que ela se encontra. O aparecimento súbito de sinais que a pessoa não tinha anteriormente, como por exemplo, sonolência excessiva, né? Confusão mental, agitação, agressividade, pode indicar uma situação de emergência. Então, é importante manter-se em local visível, de fácil acesso, os números de telefone de serviço de pronto-socorro, como o SAMU, que é 192, para onde se possa ligar em caso de emergência. Gente, não tem problema. Galerinha Josefa, boa noite, professora. Não tem problema se você ficar nervosa, tá bom? Mas você precisa ficar nervosa agindo. Se você precisa de um auxílio, de uma ajuda, anote o número do SAMU, deixa anotado no papel lá, bem fácil. Ligar para o SAMU 192, porque às vezes é o start que você precisa para fazer as outras ações acontecerem, né? Então, antes mesmo de você começar a agir, você liga 192 que o serviço de saúde móvel ela já está a caminho para dar continuidade ao que você iniciou de ajuda. E isso também vai fazer com que você receba uma instrução por telefone, enquanto você também auxilia ou ajuda a salvar uma vida, né? Então, não tem problema. Mantenha esse número anotado, visível, para que você possa ligar em caso de necessidade, tá bom? SAMU 192. E então, gente, a gente vai relembrar um pouco aqui dos casos que mais acontecem, né, com os nossos idosos em vários locais, mas principalmente em casa, né? Lembrando que a maioria dos idosos que a gente vai cuidar em domicílio, eles têm diabetes, ou têm hipertensão, ou sofreram algum tipo de AVC, né, e tem sequelas desse derrame, ou tem Parkinson, né, ou tem Alzheimer, tá bom? Então, a gente já fica entendendo melhor como funciona aquele sistema, né, que o idoso se encontra. Aí a gente vai começar pelo engasgo, né? O engasgo, inclusive a Rutinha até foi usada aqui, né, na hora da prática. A Rutinha ainda hoje se lembra do engasgo que ela não sofreu, mas que ela foi socorrida, né, Rutinha? O engasgo que ela não sofreu, mas que conseguiu ser socorrida com sucesso. Ela disse que eu nunca dei um apertão por ela, apertão que valeu 1 ano, né? O apertão de milhões. Então, gente, o engasgo ele acontece com frequência também, sabiam?
Muitas pessoas se engasgam por vários motivos, por diferentes motivos, e ocorre quando o alimento sólido ou líquido, né, entra nas vias respiratórias, podendo desencadear uma aspiração ou um sufocamento, tá bom? Então, aqui mesmo, turma, eu tenho vários exemplos, né? Uma vez eu sufoquei com leite condensado, né? Fazendo a de menina malina, e aí fui querendo comer leite condensado escondida, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu me engasguei. Quase que eu não estou aqui para contar a história. Da mesma forma, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com idosos, que se alimentam mais devagar, que precisam de menores porções, enfim. No caso, turma, a aspiração, ela vai acontecer quando líquidos ou pedaços muito pequenos de alimentos chegam aos pulmões, o que pode provocar uma pneumonia por aspiração, né? Então, nesse caso, o alimento vai chegar lá nos pulmões e isso pode acabar agravando, levando a uma pneumonia. No caso de sufocamento, ocorre quando pedaços maiores de alimentos ou objetos param na garganta, na maioria das vezes na traqueia, e impedem a passagem do ar, né? A gente já viu pessoas sufocadas com arroz, com massa de arroz, já vi pessoas sufocadas com pedaços de carne, já vi pessoas sufocadas por vários N tipos de alimentos, né? E isso acontece também com mais frequência com idosos. Então, o cuidador, o que é que deve fazer? Ao perceber que a pessoa cuidada está engasgada, tentar primeiro retirar com o dedo o pedaço de alimento, né, que está provocando o engasgo. Caso perceba que há obstrução, né, ela deve colocar essa pessoa em pé, caso ela tenha condição de ficar em pé. Caso essa pessoa não tenha condição de ficar em pé, sentada, vai por trás da pessoa, né? Coloca a mão, a região da mão em cima do umbigo, a outra mão abraçando, fazendo esse encaixe e junto com as duas mãos fazer um movimento de J, de baixo para cima, tentando fazer com que essa pessoa possa expelir o que foi o que ficou entalado, né? O que ficou engasgando. Então, essa manobra, antes chamada de manobra de Heimlich, né? Mas que agora é compressão abdominal. Então, como o próprio nome já diz, com uma compressão, fazendo esse movimento, você consegue ajudar essa pessoa a retirar aquele objeto que está obstruindo a passagem da respiração, né, dessa pessoa. Então, o que a gente pode fazer? Alimentar a pessoa acamada, né? Quando for alimentar a pessoa acamada, você precisa colocar ela na posição mais sentada possível, né? Principalmente ajudando a colocar almofadas para posicionar melhor, né? Travesseiros, e não dê líquidos e alimentos à pessoa se ela estiver engasgada, né? Às vezes a pessoa está engasgada, você bebe aqui, não tem a mínima condição de beber, né? Come aqui, não tem a mínima condição de comer, você tem que retirar, tá bom? Então, como foi feito na aula prática, né? Na prática, Rutinha quer demonstrar de novo? Mas deu certo, né? Com certeza vocês vão saber agir rapidamente numa situação dessa. Rutinha, só uma vez. Oi. Oi, gente. Tá vendo? Aí, turma, outra situação, né, que pode acontecer também com os nossos idosos, em domicílio ou em qualquer outro lugar. Eu não entendi, viu? Oh, é amizade sincera e verdadeira. Então, galera, o sangramento, tá bom?
o sangramento também pode acontecer e a gente deve observar as hemorragias, né, que o idoso pode sofrer, gente. A hemorragia, o sangramento, é uma perda de sangue em qualquer parte do corpo. Então, pode acontecer externamente ou internamente, tá bom? E nós, cuidadores, a gente pode ficar atento a alguns pontos que vão chamar atenção em caso de perda de sangue. Pode estar resultante de feridas, de cortes, de úlceras, rompimento de vasos sanguíneos, né? Os idosos acamados, eles muitas vezes sofrem muito de úlcera por pressão, né? E a gente precisa também acompanhar, fazer direitinho a higiene, né? E poder dar qualidade de vida para esse idoso em situações de feridas. O sangramento interno é mais grave e mais difícil de ser identificado, né? Procure localizar de onde vem o sangramento e estancá-lo, apertando o local com as mãos. Dependendo de onde for, gente, esse sangramento, você pode auxiliar, como também deve avisar para fazer exames mais aprofundados e descobrir se algo está errado para poder conduzir melhor esse tratamento, né? Ajudar o idoso a ser medicado, a ser avaliado e a ficar curado, né? Ficar bem. Para evitar contaminação, proteja o local com pano limpo. Para diminuir o sangramento, utilize compressa com gelo ou água gelada, mantendo elevado. Por exemplo, em idosos que são diabéticos e por alguma situação eles caíram, se machucaram, levaram um tombo, uma queda, né? Se cortaram, se feriram. O que você vai fazer? Você vai pegar um pano limpo e fazer a compressa, apertar o local até estancar aquele sangue, tá bom? É o que a gente vai fazer, o que a gente deve fazer. Turma, pode acontecer do sangue não estancar, não diminuir, tá bom? Então, você já vai fazer uma compressa, né, usando um gelo ou água gelada, mas sempre fazendo apoiado num tecido, num pano, para evitar queimar ou machucar a pele do idoso, tá bom? Então, nesse caso, ter todo o cuidado para também não lesionar a pele, tá? A região onde não está cortada, a localização ao redor. Se a hemorragia acontecer num órgão interno que se comunica com o exterior, o sangramento será percebido na boca, pode ter sangramento na região da boca, pode ter sangramento saindo pelo nariz, pode ter sangramento nas fezes, na urina, na vagina ou no pênis, dependendo do local onde rompeu o vaso sanguíneo. Então, esse sangue ele pode extravasar, ele pode sair. Gente, acontecer no órgão interno, tá bom? Muitas vezes esse sangramento ele vai sair por outras regiões. Então, no sangramento do intestino, por exemplo, é possível perceber fezes escuras, com cheiro fétido. O sangue que vem do estômago, escuro, com borra de café ou vermelho vivo, também pode ser observado no vômito, né? Já que vai sair na região do nosso estômago, esse sangue ele pode sair, né, dessas duas formas, se apresentar na saída dessas duas formas. O sangue que sai do pulmão é vermelho vivo e com bolhas de ar, por exemplo, né? Então, pode ser também que você elimine, veja, né, esse sangramento saindo pela boca, pela região da boca. No caso da hemorragia de bexiga, o sangue sai pela urina, né? Eu já vi vários casos de hemorragia de sangue, né, na bexiga, saindo ali pela urina, que não é normal, tá bom? Não é normal. Em todas essas situações, gente,
em todas essas situações, atentai, fiquem atentos, tá bom? Trabalhem rápido com essa observação, para que possa algo ser feito pelo idoso a tempo. O sangue que sai pela vagina pode ser de uma hemorragia da vagina, do útero ou das trompas, e qualquer tipo de sangramento deve ser avaliado pela equipe de saúde. Então, o cuidador ele deve informar ao familiar para que o familiar acione o serviço de saúde, né, o médico, o enfermeiro, que leve na urgência, ou que faça os procedimentos o mais rápido possível para poder conduzir melhor esse tratamento, tá bom? Porque em todos os casos são situações sérias, são situações graves e que realmente precisa de cuidados. Os vômitos, turma, podem estar relacionados à doença ou a uma reação do organismo a um alimento ou medicamento. O idoso, turma, ele tem uma grande sensibilidade gástrica, ele tem uma grande sensibilidade para vários alimentos, né? E os alimentos, eles precisam estar bem limpos, bem higiênicos, né? Bem frescos, né? Justamente para que esse idoso, ele não venha a ter alguma reação, tá? E acabar vomitando esse alimento ou até mesmo um medicamento, dependendo da medicação. Vômitos frequentes vão causar desidratação, então também não é normal, né? Diminui, desligue. Os vômitos, né, eles podem estar relacionados à doença ou alguma reação do organismo a um alimento ou a medicamento. Os vômitos frequentes vão causar desidratação, principalmente em crianças, idosos e pessoas debilitadas, né? Ou seja, pessoas que estão acamadas, pessoas que, né, mais debilitadas mesmo, né? No estágio avançado de algum tipo de doença, mais sensíveis. Para evitar que a pessoa fique desidratada, é preciso repor com soro caseiro ou de pacote o líquido e sais minerais perdidos pelo vômito. Então, turma, primeira coisa a ser feita para uma pessoa que está vomitando, desidratada, precisa repor com soro caseiro. Professora, eu não sei as medidas de soro caseiro, não sei fazer. O SUS, lá no posto de saúde, oferta gratuitamente o pacote de soro, só no ponto da gente diluir em 1 ou 2 litros de água e ofertar para o idoso bebê ou a criança para repor, tá bom? Não tem no posto de saúde, não está sendo ofertado pelo SUS. Tem na farmácia. Pacotinho também não é muito caro, mas é santo, né? É um
um excelente repositor. Então, fazer a reposição com o soro caseiro desses líquidos e sais minerais perdidos. Ao atender a pessoa acamada que esteja vomitando, vire-a de lado para evitar que o vômito seja aspirado e chegue aos pulmões. Então, se essa pessoa estiver deitada, tá bom? Se essa pessoa estiver deitada e você perceber que ela está vomitando, gente, não é... Agora eu falo como meme, né? De novo, já é a segunda vez que eu falo isso hoje. É raro, mas acontece muito. A pessoa vomitar dormindo. A pessoa está dormindo e vomita. Ela não vê, mas você que está do lado do acamado, você observa e vira essa pessoa de lado. Faz com que ela vomite para o lado, né? Justamente para que ela não aspire. Porque se aspirar ainda é pior, né? Chega lá nos pulmões e vai virar aquela outra situação. Então, da mesma forma, se você estiver com o idoso, ele estiver sentado, ele estiver em pé, né? Esse idoso vomitar, você acompanha, né? Já começa a reidratar essa pessoa e ajuda para que ela não desidrate. A desidratação, turma, ela também é outro agravamento. Acontece quando a pessoa perde líquidos e sais minerais pelo vômito e a diarreia, tá bom? Por quê? Normalmente o idoso, quando ele começa a vomitar, pode acontecer que ele também tenha diarreia. E as duas coisas juntas piora a situação, né? Então, pesa mais, complica mais, torna ainda mais perigoso para o idoso, para que ele acabe ficando desidratado. A pessoa desidratada pode apresentar pele seca, olhos fundos, pouca saliva e urina, né? Pouca urina. Então, você que vai conduzir, você que vai estar com o idoso por todos esses tempos, você vai perceber a diferença, né? A gente consegue identificar esse idoso ficando com a pele mais seca, ficando com os olhos fundos, né? Quando a pessoa está desidratada, ela fica com os olhos fundos, a boca seca, né? Se o idoso não falar, for traqueostomizado, mas ele tenha diarreia, né? Ele pode ficar com essa boca mais seca, urinar menos, né? A diarreia que a gente vai perceber através da fralda, né? Então, nas crianças pequenas, a moleira fica afundada, viu, Tiago? Já fica logo sabendo aí, mas não vai acontecer não, porque você é prudente. Então, sonolência, cansaço, piora do estado geral, né? Fica rebaixada, assim, o sistema dessa pessoa, ela fica mais lenta, letárgica, a pressão baixa, a confusão mental, são sinais de desidratação grave, tá bom? Então, essa pessoa, ela fica muito lenta, ela fica muito, digamos assim, sem energia, né? Se a pessoa não consegue beber água ou soro, ou os vômitos ou diarreia não param, então essa pessoa precisa ser levada a um posto, ao hospital, para que ela possa ser receitada, né, com aplicação de soro na veia, né? Porque na veia também vai ajudar nessa melhora e é a melhor conduta também, né, turma? A menos que essa pessoa possa colaborar, aceite tomar o soro, né, beber o soro e ela consiga se reidratar em casa. Mas, caso não, mantenha os vômitos e a diarreia, não parem, não cessem, essa pessoa precisa ir para a aplicação de soro na veia. Aqui, turma, eu coloquei alguns pontos para a gente observar e fazer também em caso de um idoso desidratado. Se você convive com um idoso, outra coisa, turma, o idoso, ele costuma, por conta da vinilidade, né, justamente por ser o idoso, ele acaba
tendo a pele mais seca, mais fina. A aveia também, ela já dá menos acesso, né? A gente já tem mais dificuldade em conseguir encontrar essa aveia, fazer uma porção. Inclusive, é difícil até mesmo para esse idoso querer beber mais, ele querer se alimentar mais, ele fica mais seletista. Então, se você convive com um idoso, incentive a ingestão de líquidos ao longo do dia. Mesmo que ele não tenha sede, você vai ofertando líquidos aos poucos para esse idoso. Evite copos grandes e cheios. Eu não sei vocês, mas quando eu chego lá em casa, eu tenho um copo assim, né? Bem grande, e eu quero virar ele todo de uma vez. Tchuc, 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 né? Bebendo água. Idoso não é desse jeito, não é, Tiago? Tem aquele copo assim de... Tu também tem. Aquele copo inox. Eu ia dizer aquele outro que fica mais geladinho, né? Inox não, tá bom. Em cima do pote, é? Tia cara. Em cima do pote, olha. Rapaz, menino. Mas vocês entenderam, né? Aquele copo bem grande assim. E aí eu vou lá e bebo todinho de uma vez. Idoso não acontece dessa forma. Idoso não quer beber copo cheio de água, né? Copo grande não adianta. Você vai, oferece ele aqui um pouquinho, ele vai beber um gole, bebe, mas demora um pouquinho, bebe de novo. Você oferece uma fruta que tenha mais líquido, você oferta sucos que ele goste, né? Uma laranja, um melão, oferta melancia, frutas que sejam mais, que contenha mais líquidos. Mantenha as bebidas que ele mais gosta próximo, de preferência em copos inquebráveis, fáceis de segurar e difíceis de virar. Então, o idoso, é bom que ele tenha aquele copinho, né? Mais de plástico, de metal, né? De inox, como a Rutinha falou. Mas que tem aquela alça. Rapaz, eu não vou me lembrar. Aquela do Flamengo. Aquela canequinha do Flamengo, né? Inox, que a gente bota a mãozinha aqui segurando. Aí o Thiago, eu não tenho lá em casa. Corintiano, velho secador. Então, ofereça também alimentos ricos em líquidos, como frutas aquosas, né? Idoso também gosta muito de gelatina, vocês sabiam? Então pode ser uma... Lembrou, Rutinha? Olha aí, a Rutinha lembrou da avó dela que gosta de gelatina. E tem um sabor específico? Não, né? Depois tu vai perguntar, Ivó. Ela acha que é uva. Então, gente, sopas, né, que vocês já sabem, picolé, tá bom? Pode ofertar aí num sorvetinho, né, numa coisinha mais gelada, diferente, que vai incentivar esse idoso a querer beber. Se você achar que uma pessoa idosa pode estar apresentando sinais de desidratação, procurar um profissional da área da saúde, tá bom? Para lhe ajudar a identificar e lhe ajudar também a conduzir e cuidar melhor desse idoso. Gente, outro ponto muito importante é no caso de confusão mental, né? Recentemente, um idoso médico, ele tem Alzheimer, pegou o carro dele, foi dirigindo, se perdeu, né, nas estradas ali entre o Maranhão e o Piauí. E aí a família ficou preocupada, ficou agitada, todo mundo procurando esse idoso. Eu até contei aqui, né? E o idoso, quando foi encontrado, ficou sorrindo, achando engraçado, né? Oh, me acharam. Mas, na verdade, ele estava com Alzheimer, dirigindo um carro que é perigosíssimo e ainda se perdeu, gente. Foi uma loucura, né? Então, no caso de confusão mental, é muito importante Alzheimer, Parkinson, confusão mental, a atenção redobrada, né? Você não pode perder de vista, né? Deixar um minuto a pessoa sozinha, não. É importante que ela seja sempre observada. A pessoa pode ficar agitada, pode ficar irritada, desorientada, não sabe onde está, fala coisas sem sentido, parece ativa no momento e logo a seguir pode estar sonolenta e com a atenção prejudicada. É como se ela botasse 100% de força agora e daqui a pouquinho ela já tivesse
com a bateria lá embaixo, no zero, né? Ela vai do 100 ao zero. Ela vai numa oscilação assim muito rápida. Então, a confusão mental, ela pode acontecer no infarto, na desidratação, no trauma, na infecção, na pressão baixa, no derrame ou até outra doença grave, né? Como a gente falou aí, Parkinson, Alzheimer. É preciso que a pessoa seja avaliada pela equipe de saúde. Com o tratamento dessas doenças, geralmente a pessoa sai do estado de confusão, né? Então, a gente precisa acompanhar muito. Inclusive, a medicação, nesse caso, ela vai controlar, ela vai ajustar, ela vai melhorar a condição de momento, né, desse idoso. Então, é muito importante que a gente também dê atenção a isso. E, por fim, turma, eu coloquei aqui para vocês alguns pontos relacionados à saúde, né, aos maus tratos contra idosos, né, inclusive ao estatuto do idoso, né, que a gente iniciou também semana passada. Então, turma, acontece muitos maus tratos com relação aos idosos, né, e a gente, como cuidadores, nós devemos prestar um serviço também de apoio e segurança para eles, tá bom? E jamais nos posicionar ao lado contrário. Por quê, gente? Privar idoso de itens e cuidados essenciais é crime, tá bom? Então, a gente não pode, a gente vê e sabe que acontece muitas situações que dão uma má condição de saúde ao idoso. Então, olha só, gente, vai ficar sem comida hoje, né? Às vezes, cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o cartão? Acontece muita situação de pressão, opressão, várias situações com relação ao idoso, né? E é possível a gente identificar também se algo está errado. O idoso, ele não demonstra vontade de encontrar amigos como antes. Ele fica com medo de estar próximo dos parentes que cometem a violência, né? Pode ser filho, pode ser nora, pode ser neto, acontece bastante, né? E, consequentemente, o idoso fica com medo de estar próximo a essa pessoa. Muda completamente de comportamento, muda a conversa, né? Age de uma forma totalmente diferente, deixa de fazer atividades que gostava muito de participar, tem medo de falar com as pessoas, principalmente quando questionam sobre como está sendo tratada, né? Ela não conversa muito, não fala, não responde. Fica sempre numa posição acuada, muitas vezes não sente vontade de sair de casa, não sente vontade de sair do cômodo, do local onde ela passa mais tempo. Possui hematomas e outros sinais de violência física no corpo, né? Às vezes até o cônjuge, né, pode também estar aí fazendo essa opressão. Maus tratos contra os idosos é crime. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, gente. Então, nem coniventes, nem participantes. A gente precisa estar pronto para agir contra o crime contra idosos, né? E maus tratos, gente, são atos ou omissões que causem dano, prejuízo, aflição ou ameaça à saúde e bem-estar de uma pessoa, né? O maltrato, ele pode ocorrer uma única vez ou se tornar repetitivo, gente. Pode variar de uma reação brusca, impensada, até uma ação planejada, tá bom? Infelizmente, pode causar sofrimento físico ou psicológico, né? E o idoso, ele acaba se tornando ainda mais fragilizado se ele estiver passando por esse constrangimento com um familiar, né? Mas também pode ser praticado pelo cuidador, por amigos, por vizinhos, né? Então, precisa ser avisado, né? E encontrar aí formas de ajudar esse idoso.
ou até mesmo um profissional de saúde. Então, gente, a violência e os maus tratos podem ser físicos, psicológicos, sexuais, de abandono, negligências, abusos econômicos e financeiros, omissão, violação de direitos e também autonegligência. Deixar o idoso lá na clínica, né? Abandonar ele, deixar ele na casa dele, não ir atrás, não procurar saber, não ajudar, tudo isso também é um abandono, negligência, acaba deixando o idoso vulnerável, né? Necessitado. Então, gente, o que o cuidador pode fazer? Ter consciência de que maus tratos existem e que tem um efeito destrutivo na qualidade da vida das pessoas. Caso assista ou tenha conhecimento de alguma forma de maus tratos à pessoa cuidada, deve denunciar o fato, refletir diariamente se mesmo sem querer realizou algum ato que possa ser considerado maus tratos, procurando desculpar-se junto à pessoa cuidada, né? Porque se você errou, você deve pedir consideração, pedir desculpa, deve refazer, né, da forma correta o que foi mal entendido e identificar as razões e buscar a ajuda de uma equipe de saúde, tá bom? Então, a gente vai finalizando aí, né? No Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, dia 15 de junho. E cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história, né, turma? Assim a gente finaliza esse grande momento que nós passamos juntos, né, de muito conhecimento, aprendizado, qualificação, né? E eu espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi também para nós, né? Um grande abraço para vocês, muito sucesso, muito triunfo, muita prosperidade e até nosso próximo encontro, viu? Tiago, não vamos embora.